grande, Ele pode mudar tua vida. Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é a realidade dos teus lindos sonhos. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando neste teu deserto. Ele é o amor que preenche todo o teu coração. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto quando você chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Ele é o amigo mais certo nas horas incertas. Ele enxuga o teu pranto. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Programa que é órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. A nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E à frente deste lindo trabalho está o nosso querido irmão Paulo Tadeu Vargas. Glórias a Deus. Estamos aí vindo de um final de semana bastante conturbado. Um domingo que o resultado deixou muitas pessoas tristes, mas nós temos que nos alegrar no Senhor. Porque Deus é fiel e Deus ele está no controle de todas as coisas. Hoje nós temos um programa bem importante. É um programa que com certeza vai ajudar você, vai ajudar você aí a vencer o luto. O tema é como vencer o luto. Muitas pessoas perderam parentes, amigos, familiares neste período de pandemia. Enfim, nós vamos falar sobre isso hoje. Estará participando aqui conosco o irmão Jonathan Saraiva, psicólogo Jonathan Saraiva, encarregado de congregação ali em Cachoeirinha. Ele vai entrar via Jitsi, via videoconferência, porém daqui a pouquinho ele vai entrar. Antes disso, irmãos, eu queria falar sobre o que aconteceu ontem no Brasil. Muitos cristãos estavam orando, jejuando, pedindo uma vitória para o Brasil e ficaram decepcionados. Eu mesma fiquei muito triste quando saiu o resultado. Mas depois o Senhor falava ao meu coração e eu me alegrei. Porque Deus está no controle de tudo e a gente tem que pedir a vontade de Deus. E eu quero ler aqui para os irmãos uma mensagem que o pastor Humberto deixou no nosso grupo. É o grupo oficial do Ministério Restauração ali no Telegram. Aí, se a irmã Valquíria puder colocar aí no chat o link do Telegram, eu deixei ali está ali no WhatsApp. Então você pode entrar nesse grupo. Diariamente o pastor Humberto está orando ali conosco, deixando ali mensagens, colocando ali um pouquinho dos cultos que estão ocorrendo lá em Portugal, na sua viagem missionária. E ele colocou um texto e eu quero ler esse texto para os irmãos, para que os irmãos sejam consolados com este texto também. Claro, o Espírito Santo de Deus é quem consola,
mas esse texto também nos ajudou bastante. Algo que Deus falou no meu coração, que também quero compartilhar com os irmãos. O Brasil, existe profecias que o Brasil vai vir um grande avivamento do Brasil. E também que o Sul é um celeiro de missionários. Mas estamos acomodados. Quando a gente está acomodado, a gente não sai do lugar, né? Quando começa a ser perseguido, começa a mexer e aí tudo muda. Mas vamos ler o texto então. Diz assim: amados irmãos, a vitória da igreja não está no que é visível, mas no que é invisível. A igreja venceu no mundo espiritual quando se pôs em oração. Quando os crentes se posicionaram contra o pecado e contra a imoralidade. A igreja vence quando não se corrompe, mas agrada a Deus. E isso eu vi na igreja. Quando Cristo morreu na cruz, os discípulos desanimaram porque atentaram só para o que era visível. Mas eu estou vendo o que é invisível e me sinto feliz com o que vejo. Quanto ao que é visível, a guerra não terminou. Há apenas um reposicionamento das forças no fronte. Vejamos, o PT, com sua ideologia antibíblica, ganhou a eleição presidencial só no Nordeste. Os maiores estados do Brasil estão nas mãos da centro-direita. As assembleias legislativas dos estados, com exceção de algumas do Nordeste, são de centro-direita. O Congresso Nacional é quase 70% de centro-direita. Isso nunca havia acontecido desde o fim do regime militar. E mais, a votação de Bolsonaro foi estrondosa, ou seja, maior do que a de 2018, quando foi eleito. Isso é um milagre, pois isso seria humanamente impossível para um presidente que enfrentou a pior crise da humanidade depois da Segunda Guerra Mundial, o Covid. A crise da guerra na Ucrânia e o ataque desleal da grande imprensa e de certos tribunais. Por fim, Lula teve que reconhecer a força da igreja. E no seu primeiro discurso, depois de que falou em todo o mundo, depois de eleito, falou em todo o mundo, menos no movimento LGBT. Falou muito em Deus e fez diversos acenos à igreja. Dificilmente ele terá condições de pôr em prática suas pautas anticristãs com um cenário tão hostil a ele. Ele sabe que venceu por apenas 1%. Assim, no plano espiritual, a igreja venceu. No plano estratégico, a igreja também venceu. As nossas orações valeram. O posicionamento da igreja contra o pecado nacional e contra a imoralidade valeu. Agora, tenho duas coisas a dizer. Primeira, a luta continua. Vamos estar vigilantes em oração. A guerra espiritual deve ser travada em oração. Elias perdeu a batalha emocional quando, depois de ter matado os profetas de Baal, sofreu a ameaça de morte por parte de Jezabel e fugiu. Mas Deus foi atrás dele e lhe disse que a luta continuava e que a vitória da guerra seria de Elias. Segunda coisa, Deus continua no trono da sua soberania. Lula venceu a eleição, a eleição para presidente, mas ainda não tomou posse. Mas Deus está no trono desde sempre para sempre. Só Ele sabe o que pode acontecer nestes 2 meses, até a posse do candidato vencedor. Sigamos firmes, sabendo que a vitória é nossa em nome de Jesus. Então, independente do que está acontecendo, Deus é maior e Deus está no controle de todas as coisas e nós precisamos crer nisso. Precisamos nos apegar nisso, sabendo que oramos, jejuamos, pagamos um preço, teve vigílias, enfim. Foram meses de guerra espiritual e a vitória da igreja. Glórias a Deus. Daqui a pouquinho o irmão Jonathan Saraiva vai estar entrando aí. Enquanto isso, vamos ouvir um pedacinho de um louvor e a gente já retorna. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado,
já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá rumo ao barquinho e assim me guiará a um lugar seguro. Pra onde? A calmaria, a calmaria, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Você crê nessa tarde? Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois ele é rei. Sim, o dono deste mar, Jesus, também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. No meio dessa luta ele te ensina, te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vê e altera o caminho, ele dá rumo ao teu barquinho e nessa tarde vai te guiar a um lugar seguro, a calmaria. Ah, Deus, como é difícil nós termos paz em meio à tempestade, em meio ao problema. Feche os teus olhos por um momento. Quando tudo parece que está dando errado, você não consegue enxergar nada, não consegue ver uma saída. E no meio dessa tribulação, nesse mar turbulento, e Jesus te diz para você ter paz. Como isso pode ocorrer no meio de uma tempestade? Nós não ficarmos com o nosso coração aflito, angustiado. Mas a Bíblia fala de uma paz que excede todo entendimento. E essa é aquela paz que quando uma pessoa olha para você que está tudo acabado na tua vida, mas você vem num culto como esse e adora a Deus, porque você tem paz com Cristo. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Eu acredito que o irmão Jonathan já está aí. Irmão Jonathan, cadê o Senhor? Me ajuda. Que lindo este louvor. Ele fala ali que mesmo quando os planos que a gente fez
foram frustrados, não aconteceram como a gente planejou. Deus ainda está no controle e é Deus que nos leva à calmaria. E a paz que excede todo entendimento é que vai dominar o nosso coração e nos ajudar. Glórias a Jesus. Não sei cadê o irmão Jonathan, mas ele já deve, ele tá ali, ó, ele tá ali, vocês estão vendo aí, JS, irmão Jonathan, onde está o Senhor? Apareça aí. Aqui, glórias a Deus, ali ainda não está aparecendo a sua imagem aqui, irmão Jonathan. Glórias a Jesus. Estamos aguardando o irmão Jonathan Saraiva. Ó, senhor Matanê. Paz do Senhor, irmão Jonathan, a sua imagem não está aparecendo. Bom, deixa eu ver o que está acontecendo. Está tudo habilitado aqui. Vamos ver. Nos testes estava tudo certinho. Aí ele está ligando. Aí, tá aparecendo o J. Agora ficou tudo preto. Tá ligando, só um segundo. Tá bom. Aí, acho que tá ligando. Enquanto isso, você que está ouvindo essa programação, vai aí compartilhando com os teus contatos para que mais pessoas possam estar aí ouvindo essa programação e participando. E já está conosco a irmã Duda Rodrigues, também a irmã Beatriz Lopes, lá da Argentina, irmã Clair Brito, irmã Elza Lapinski também conosco, irmã Dalva Loreto, irmã Patrícia Gonzalez, irmão Edson lá de Cachoeirinha, irmã Solecira ali da Leopoldina, irmã Sandra Rocha lá de Montenegro, irmã Elza Ciota ali de Viamão, querido e amado irmão Fábio Alessandro, meu esposo, aqui comigo também, glória a Jesus, irmã Simone Grace lá de Santa Catarina, irmã Ilza Mara, ó, apareceu e sumiu de novo, irmão Jonathan. Irmã Ilza Mara também, Ian Daniela Rosa também conosco, a irmã Vitória também aqui, irmã Vitória Triste, tudo bem, irmã Vitória, e você, tudo bem? Irmã Betsy Rivera também lá de Puerto Rico conosco. Nós vamos falar então hoje sobre a questão do luto, como vencer o luto. O luto é algo muito forte que acontece nas nossas vidas. Então hoje nós vamos falar sobre este tema muito importante, inclusive tema sugerido pelos nossos irmãos, este tema sobre o luto. Irmão Jonathan, se não conseguir a sua imagem, não tem problema, pode ser só a voz. Não sei se o senhor está me ouvindo. Tô lhe ouvindo, Matanê. Só um segundinho que eu vou ver aqui se na configuração a câmera não tá outra. Tá bom. Só um minuto. Enquanto isso, nós vamos aqui pedindo que você vá compartilhando este link aí com os teus contatos. Glórias a Deus, a irmã Vitória lá de Gravataí. Agora sim, glória a Deus. Olha só o que é o microfone, olha o cenário dele, irmã Valquíria. Olha só, glória a Jesus. Paz, Tá Senhor, irmão aparecendo aí? Jonathan, bem-vindo. Consegue me Tá aparecendo ouvir? aí, Matanê? Tá perfeito. Tá, então tá. Ótimo, então. Então eu vou te passar a Isso. palavra. Deixa eu só ligar aqui a luz. Estão me ouvindo então? Posso começar? Pode Pelo menos sim. pra tentar, né? Paz do Senhor a todos os irmãos que estão aí videologados. Mais essa programação abençoada do programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Esse trabalho que tem sido um diferencial hoje no Ministério Restauração. Então fico muito feliz de poder estar aqui mais uma oportunidade junto com os irmãos para a gente conversar sobre esse importante assunto, né, que trata a respeito do luto. Então, muito obrigado, irmã Tainê, por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, irmão Jonathan. Aqui conosco entrou também o irmão Varley, lá de São Leopoldo Leste. Glórias a Jesus. Então, irmão Jonathan, nós vamos falar hoje sobre a questão do luto. Ontem, inclusive, a gente viu bastante bandeirinhas pretas em luto. Mas Jesus é vida. E eu quero te passar Amém. a palavra. Amém. Hoje não podemos estar aí presente no estúdio juntamente com a irmã. A princípio está ocorrendo uma manifestação na BR-116 aqui no meu trajeto de deslocamento para a sede internacional. Então por isso que nós não estamos aí presente no estúdio do Ministério da Restauração, mas
temos essa oportunidade de conversar sobre o luto aqui nesse ambiente online, né, com transmissão de videoconferência. E quando a gente fala de luto, né, irmã Tânia, a gente deve pensar o que é o luto, né? O que de fato é esse fenômeno que acontece na vida de uma pessoa dentro de um determinado estado, entre uma determinada circunstância. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes eu queria perguntar aí para os nossos internautas, os irmãos que estão aí participando dessa programação, o que é o luto para vocês, né? O que vocês têm a dizer a respeito desse assunto? Já tiveram experiências relacionadas a isso? É interessante a gente, né, dar esse espaço para que os irmãos também interajam, falem sobre o assunto, até porque o luto ele não está somente ligado à questão da perda de alguém que vivia e não vive mais, né? Nós vamos entender o que de fato é o luto hoje. Não é só quando morre alguém que a gente vive o luto. Então, eu queria saber dos irmãos o que vocês acham. Eu também estou aqui no chat participando aqui com os irmãos. Vê se tem alguém aqui. Matainê me ajuda. Vê se tem mais alguém aqui. A Matainê colocou ali. O que é o luto para você? Né? Então, o que para os irmãos que estão participando é o luto? Se vocês já tiveram a oportunidade, né, de viver essa situação na vida de vocês, e isso não quer dizer, né, que seja uma oportunidade boa, satisfatória, mas ninguém está livre. Eu, particularmente, já tive essa sensação de luto algumas vezes, e não diretamente ligada a alguém que morreu, alguém que, né, partiu para o Senhor, ou enfim, deixou de existir no mundo dos vivos, né? Mas o luto, ele é algo bem mais que isso. Para ti, Tainê, o que é o luto para ti, Tainê? Jonathan, o luto é algo muito sofrido, na minha opinião, né? É algo muito sofrido. Eu tive essa experiência do luto a primeira vez quando eu perdi a minha avó. Meu Deus do céu. Nunca tinha perdido ninguém que eu amasse assim. Então aquilo para mim foi muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Até hoje, de vez em quando, a gente chora um pouco, né? Mas para mim foi o pior momento da minha vida, foi quando eu perdi a minha avó. Mas Deus me deu uma visão. Fiquei 2 semanas assim, que eu não conseguia levantar da cama. Mas Deus me deu uma visão, eu vi a avó assim, como se fosse no céu, nas nuvens. E um vestido branco, muito branco. E um sorriso lindo nos lábios dela, um sorriso lindo. Os cabelos bem brancos também. E aquilo alegrou meu coração e eu entendi que ela está com Deus, né? Mas eu creio que o luto é tão difícil, irmão Jonathan, porque quando Deus nos criou, Ele não nos criou pra gente morrer. Ele nos criou pra gente ser eterno. Não era a vontade de Deus que a gente enfrentasse isso. Por isso que eu creio que a dor, que a pior dor que existe é o luto. Uhum. Perfeito. A irmã Carla colocou aqui no chat: perdi minha mãe há 1 ano e 4 meses. Até hoje lembro, às vezes, e choro. Mas me apeguei a Deus e só nele encontramos força. A irmã Sandra Rocha diz assim: é o que devemos viver quando perdemos alguém. A irmã Elza coloca: para mim o luto é um imenso vazio no interior do meu ser. Para mim foi assim. É bem, parece que gera um vazio lá dentro, um buraco dentro de ti que nada consola. Só o Espírito Santo, só Deus para poder consolar. Mas nada preenche aquele vazio. Exatamente. Essas considerações aí que as irmãs estão fazendo, elas fazem parte da estrutura emocional individual de cada uma. Pode ver que, mesmo sendo poucas opiniões, relatos, são diferentes uns dos outros, porque o luto é algo que cada pessoa vai viver de acordo com a sua realidade, vai viver de acordo com as percepções que essa pessoa tem, que ela adquiriu durante a sua vida, o desenvolvimento, questões emocionais. Mas é interessante a gente pensar no luto como sendo algo que é consequentemente gerado quando nós perdemos alguém, seja
pela questão da morte, ou seja, pelo rompimento de um vínculo de amor, né, que pode ter se perdido em algum determinado momento da vida de alguém. Então a gente chama o luto de um estado emocional específico, que ele é ocasionado por essas perdas, e aí é um período, então, de enfrentamento dessa dor. Agora, qual que é a questão que nos chama a atenção no luto? Que ele tem um tempo. A gente não sabe exatamente qual é o tempo, porque isso fica diretamente ligado com a realidade individual e subjetiva de cada pessoa. Tá? Então, eu reajo ao luto de uma forma, a Tainê reage de outra, a irmã Carla, a irmã Elza, a irmã Sandra reagem cada uma dentro da sua perspectiva. Então, quando uma pessoa ela tem essa perda de vínculo, e aí a gente então, né, vai falar mais para frente que tipos de vínculos, né, podem se perder, alguns exemplos. Quando isso acontece, nós temos um período para sofrer a dor dessa perda. Então, digamos que alguém perde um ente querido, né, a pessoa falece. Bom, nós vamos sentir a dor, nós vamos sentir a tristeza por essa perda. Perfeito. Nós devemos praticamente sentir essa dor. É algo que é necessário para nós, né? Então, a gente tem que entender que o período de luto, ele é funcional. Ele é necessário. E a gente precisa validar isso. Então, nós não podemos, e eu tenho algumas experiências, assim, por exemplo, de precisar atender pessoas que passou-se um ano da perda de um ente querido, que era, nesse caso, uma mulher que havia perdido seu marido, seu cônjuge. Só que, veja, vamos pegar esse exemplo só para a gente iniciar aqui uma reflexão sobre essa validação do luto. Tá? Guarde bem isso. A validação do luto. A importância que nós devemos dar para o luto. Ele precisa existir, primeiramente. Existem pessoas que preferem não viver o luto, que preferem não ter que se submeter a essa dor. Ficam fugindo dela com frequência, só que isso precisa ser validado. Então, nesse caso, essa pessoa, né, uma esposa que havia perdido seu marido, com toda a correria que ocorreu após o falecimento de seu marido, o marido era uma estrutura para o lar, o marido era fundamental para a estabilidade familiar, para o relacionamento conjugal, para o relacionamento com o filho, para o mantimento das providências do lar. Essa mulher, ela sofreu um impacto muito grande. E aí ela precisou, então, ter que fazer praticamente o papel de mulher e agora, consequentemente, fazer o papel de também o marido, que havia ficado, então, essa lacuna. Então, olhem só, com toda essa intensa situação que se gerou em redor dela, com toda essa preocupação, com toda essa sobrecarga, ela não conseguiu encontrar espaço para viver emocionalmente o luto. Ela não viveu os sentimentos reais do luto por causa de toda essa correria. E um ano depois, precisou fazer terapia para lidar com essas situações. Por quê? Porque o luto precisa ser vivido. Eu não posso ter um rompimento de um vínculo afetivo, amoroso, relacional e pensar em não viver o luto. Eu preciso vivê-lo, certo? Não posso fugir porque é necessário validar. Agora, não é porque eu preciso viver o luto que é válido pensar dentro dessa ótica, desta visão. É necessário que eu entenda qual é a função do luto por um certo período de tempo. Eu não vou ficar em luto constantemente. Eu não posso viver de luto. Eu preciso passar pelo luto. Seria um aí, estado então... de um tempo. Oi? Seria um estado por um tempo, né?
Tem uma irmã que mandou uma pergunta, ela pediu para não ser identificada, ela perguntou assim: quero saber a opinião do irmão Jonathan. Quando se perde um bebê na barriga, trata-se de um luto? E como se trata isso? Trata-se sim de um luto, tá? Por quê? Porque é uma perda. Houve o rompimento de um vínculo que já existia entre mãe e bebê. Porque essa vida intrauterina, ela já estabelece um relacionamento com a mãe. É impressionante isso, né? Nós estamos aí com o assunto relacionado às questões abortivas, né? E o quanto isso é importante na perspectiva não só espiritual e bíblica, mas também dentro de uma perspectiva fisiológica, comprovada de que, de fato, existe uma relação ali já de emoção, de sentimentos, de amor, de afeto com uma mãe e o seu bebê, mesmo que seja com uma vida intrauterina. E isso tudo se dá por uma série de fatores neurobiológicos, em que a mãe está ligada diretamente com o seu bebê ali pelo sistema nervoso central, através do cordão umbilical, né? Eu costumo dizer que as mães, desde o momento que elas descobrem a maternidade, a gestação, não só a maternidade, mas a gestação, quer sejam elas várias ou uma só, ela já se torna mãe ao descobrir. Ela já adquire sentimentos de mãe, ela já adquire emoções, amor, carinho, afeto de mãe. E o pai normalmente se torna pai quando o bebê nasce, né? Então a gente só vai viver aquela emoção quando a gente está enxergando o bebê. Já a mãe não, a mãe está tendo o bebê se mexendo ali. Então tem toda uma relação que já se estabeleceu, né? E principalmente se o bebê já desenvolveu algumas semanas a ponto de ter essa interação. Então, sim, a resposta para essa irmã é de que o luto existe, com certeza, e como tratar isso nós vamos ver mais à frente, né? Nós vamos discorrer isso mais à frente. Não sei se tem mais alguma questão aí, irmã Tainê. A irmã Regina e a irmã Sandra, cada uma fez um comentário. A irmã Regina comentou: se a pessoa morreu em Cristo, não vou sentir dor, só se não for cristão. Aí sim saber que não foi salvo. Eu não sei, a minha avó morreu em Cristo e doeu muito. Doeu bastante. Com certeza. A irmã Sandra Rocha diz assim: tem que separar o luto da saudade. Exatamente. São duas coisas diferentes. Sim, exatamente. Porque tanto a saudade quanto o luto são funcionais. Só que a saudade ela vai existir tendo passado 5 anos, 10 anos. O luto não pode durar tanto tempo. Algumas literaturas afirmam que o luto ele pode durar aproximadamente 12 meses, 1 ano. Mas isso depende de cada indivíduo, de cada pessoa. É por isso que a irmã Regina comentou ali, que existem pessoas que vão enxergar o luto como sendo uma questão espiritual e não vão sentir a perda do vínculo. Agora, pensa bem, né? A gente que é pai, que é mãe, Tainê, perder um filho, mesmo que a gente saiba que o filho morreu em Cristo, que foi salvo, eu não sei, é inimaginável. Não, é inimaginável. A dor não tem. É impossível dizer que eu não vou sentir a perda de uma das minhas filhas, mesmo sabendo que ela morreu em Cristo. Então, são questões que a gente precisa fazer essa diferenciação. Uma coisa são sentimentos e emoções. Outra questão são as nossas convicções. Ou seja, eu tenho convicção de que, né, aquela pessoa foi salva, maravilha de Deus. Agora, a emoção, sentimento vinculado, como disse a irmã Sandra, a saudade, a perda de saber que aquela pessoa não vai estar mais ali comigo, de que eu não vou mais ter a oportunidade de conversar, de brincar, de me relacionar com aquela pessoa, vai continuar existindo. Eu creio que o pior momento do luto é aquele momento que tu vai lá, um dia eu li até um texto que dizia assim, que o luto se sente de verdade quando vai perdendo o cheiro na roupa, quando tu fica esperando a pessoa chegar e tu vê que ela não vai chegar. Quando chega aquele momento, aquela hora que aquela pessoa chegava, ou aquele final de semana tu passava com aquela pessoa. E simplesmente aquela pessoa não existe mais.
não está mais ali. Então aí é que tu começa a sentir a dor maior. Quando começa a saudade junto com o luto, quando pega as duas junto. Porque no começo tu ainda não tá com saudade. Sim. No início, assim, tu sente aquela dor e coisa e tal, mas aí quando vai dando a saudade mesmo, que daí tu vai procurar a pessoa e tu não vai encontrar. Aí Sim. sim. Agora, falar, Ivaldir, é tu fala aí. interessante isso, né? Tendo em vista essa questão, assim, Taini, de que o luto é algo que precisa ser vivido, de que precisa ser validado, a Bíblia mesmo ela nos dá esse respaldo, de que o luto ele é algo que precisa ser vivido, validado, porque ele tem uma função. Nós não teríamos esse sentimento se ele não fosse genuíno. Então a gente justamente sente o luto, a gente tem essa experiência de passar por um estado emocional, né, devido ao rompimento de um desses vínculos, né, de amor, de afeto, de carinho, de sentimento, vínculo parental, né? A gente tem que entender que isso é importante para nós. Nós precisamos viver. Agora, veja o que Eclesiastes ele fala, tá? O que Salomão ele nos explica através do livro de Eclesiastes, capítulo 7. Ele diz o seguinte: é melhor ir em uma casa onde há luto do que em uma casa onde tem festa. Então, só aí a gente já entende que, bom, o luto tem um diferencial. É melhor ir na casa de alguém que está em luto do que ir na casa de alguém que está festejando alguma coisa. Então, olha como a Bíblia é tremenda, né? Por quê? Porque a morte, depois ele segue dizendo, a morte é o destino de todos. E os vivos devem considerar isso em seus corações. Aí depois ele segue dizendo que a tristeza é melhor do que a alegria, que o pranto é melhor do que o sorriso. Por quê? Porque o rosto triste, a expressão de tristeza, de perda, ela melhora o coração. E aí no versículo 4, ele diz: o coração do sábio está na casa onde há luto, mas o do insensato na casa de alegria. Então por que Salomão falou isso sobre o luto? Por que existe essa visão bíblica de uma perda? Por quê? Porque toda vez que a gente perde alguém, toda vez que a gente vive esse estado emocional de que a gente rompeu uma relação, seja essa relação para sempre, duradoura, eterna, ou que a gente perdeu um vínculo aqui, um vínculo social, um vínculo relacional, e eu vou explicar o que seria esse tipo de luto que não é vivido por uma morte, logo em seguida. Mas veja, por que isso? Porque a gente vai considerar essas questões, a gente se depara com a brevidade da vida. E quando a gente se depara com a brevidade da vida, a gente começa a considerar, por isso que Salomão está dizendo, a gente considera isso em nosso coração. A gente começa a ver que a vida ela é um sopro, que a vida ela é limitada. E aí, então, a Bíblia nos faz essa reflexão. Porque uma coisa interessante no luto, assim, irmã Tainei e queridos irmãos que estão participando. Toda vez que a gente perde alguém, a gente vai ter a sensação de que ficamos devendo alguma coisa, independentemente da circunstância. Nós vamos ficar com a sensação de que devemos um abraço, uma visita, um presente, um final de semana, um convite, um sorriso, um favor. A gente sempre vai ficar com aquela sensação de que a gente deve para aquela pessoa. É por isso que diz a expressão, né? A gente só valoriza quando a gente perde. É uma expressão um tanto equivocada. Não é que a gente valoriza, é que a gente se depara com o final da existência daquela pessoa e a gente começa a considerar essas questões. Mas não quer dizer que durante a vida nós não valorizamos essa pessoa. E, na porque verdade, sempre vai existir esse sentimento de que nós ficamos devendo alguma coisa. O inimigo ele tenta colocar na cabeça da gente para nos entristecer mais ainda. Ah, tu não fez isso. Por exemplo, quando a avó estava no caixão, a gente estava velando ela, me vinha nitidamente assim. Quantas vezes tu deixou ela chorando para ir atrás dos teus pastores, para ir atrás da igreja?
Quantas vezes vinha aquela voz diabólica e eu dizia assim, em nome de Jesus eu te repreendo. Eu fiz tudo que eu pude por ela, eu te repreendo em nome de Jesus, porque eu tenho essa certeza no meu coração, que eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu sei que eu fiz. Eu sei que eu fiz. Então, e realmente aquela pessoa que não conseguiu fazer, por exemplo, uma mãe que perde o seu filho nas drogas. Uma mãe que botou seu filho para a rua, por exemplo, um usuário de drogas. Botou o filho para a rua, porque não aguentou, não teve mais o que fazer, e o filho morreu na rua. Aí imagina só o que essa mãe carrega dentro, a culpa de Satanás na mente dessa mãe, na mente desse pai, a culpa que essa pessoa carrega, mas quando na verdade a escolha foi daquele filho usar droga, a culpa não foi do pai e da mãe. A culpa foi do filho de usar droga, não foi? Com certeza o pai e a mãe não queriam que ele virasse um usuário, um dependente. Na mente do pai e da mãe, eles jamais queriam colocar o filho para a rua, eles queriam poder ajudar. E talvez pensando, né, eu vou colocar ele para a rua, ele vai enxergar que acabou e vai voltar, vai mudar de vida, né? A irmã Elza fez um comentário aqui, irmão Jonathan, ela disse assim, eu sempre chegava aqui na casa da mãe, e o pai estava na porta sentado em uma cadeira, ele morreu. E eu chegava e olhava lá para a porta, para mim parecia que ele estava ali. Também aqui o irmão Luiz Fernando diz assim, creio que o vazio do luto é proporcional à relevância que o indivíduo que partiu tinha para o enlutado. Então, veja só, nessas questões assim que envolvem essas perdas desse luto que é vivido pelas pessoas de acordo com o vínculo, é natural. Então, por exemplo, como a gente citou antes, se eu perder um filho é uma coisa, agora perder uma amizade, por mais intensa que ela seja, não vai se comparar à perda de um filho. Né? Enfim, são questões que são naturais, são comuns e são funcionais também. Agora, por que a gente está focado somente nessa questão da perda do luto? Porque normalmente a gente fala de luto quando há uma perda de alguém que faleceu, de alguém que morreu. Só que o luto, ele também é vivido quando uma pessoa ela rompe com um relacionamento, por exemplo, tá? Então, a gente viu ontem, né, como a irmã Tainê comentou, as pessoas, elas postando, algumas pessoas postando que estavam de luto pela situação do nosso país, uma relação voltada à questão das eleições e tudo mais. Agora, esse luto, ele é verdadeiro, ele existe? Seria uma coisa que a gente precisaria analisar os fatos. Por quê? Porque normalmente o luto está relacionado a uma perda relacional, não a perda de interesses. Não é porque os meus interesses não foram alcançados, por melhores e mais éticos e mais morais que eles sejam, eu dizer que estou em luto por simplesmente os meus interesses, os meus pontos de vista não estarem sendo valorizados. Agora, quando se trata de uma relação conjugal, por exemplo, tá? Uma pessoa que ela se divorcia depois de anos de casamento, essa pessoa vive o luto de uma perda relacional. Então, o casamento traz o luto também quando ele se rompe. Quando há uma separação, quando há um divórcio, a pessoa sofre os mesmos sintomas, os mesmos sinais de alguém que perdeu uma pessoa para a morte, digamos assim, né? Então, eu nem sei o que é pior, né, irmão Jonathan? Porque quando há um divórcio, é terrível. E quando há o luto, tipo, não tem o que se fazer, não foi escolha, tu escolha a separação. Mas quando há o divórcio, houve a escolha de um dos dois. Eu acho que é bem pior do que tu saber que inclusive tem uma irmã nossa que o esposo faleceu e ela disse assim que ela preferia que o esposo, ela dizia assim, ó, se for para eu me divorciar, eu prefiro que tu morra. Olha só que coisa forte isso. E ele morreu mesmo. Entende? Então é uma coisa assim que eu penso hoje, né? Eu com a minha mentalidade,
é algo que é muito forte. É muito forte. A questão do divórcio é algo muito terrível, porque destrói a família inteira e os dois continuam vivos. Então, é muito terrível. Realmente é um luto, é viúva de marido vivo. Exatamente. Então veja que existem esses olhares de rompimentos afetivos que também são reais na nossa vida. Até mesmo quando se relaciona a, por exemplo, uma pessoa... Vamos pegar um exemplo assim, ó, já que a gente está no contexto da igreja. Tá? Vamos pegar uma pessoa que, por exemplo, ela congregou durante muitos anos numa igreja e, porventura, precisou deixar de congregar naquele lugar para congregar em outro lugar. Ela estabeleceu relacionamentos, ali ela estabeleceu amizades, ali ela teve um anelo com o seu pastor, com a sua liderança. E aí, depois de muito tempo congregando com alguém, com pessoas, tornou-se aquele vínculo também afetivo, emocional, sentimental. E quando se rompe, dependendo da pessoa, do estado emotivo dessa pessoa, ela vai sentir essa dor, ela vai sentir essa perda. Né? Então, assim, às vezes é viagem que as pessoas têm que se mudar, rompe-se o vínculo, há o luto ali, é o luto da separação. Seja um luto da separação conjugal, seja o luto de uma relação de amizade, seja o luto para a morte. Então, o luto não fica delimitado somente ao caso de alguém que falece e a gente o perde. Mas também a gente pode ter outras perdas ao longo da vida que vão nos fazer passar pelo luto. Então, assim, é muito comum, e já tivemos casos de pessoas que se separaram, tiveram que se separar, enfim, por motivos plausíveis, e aí, por causa dessa situação de separação, começaram a entrar em estado de sofrimento, um estado de emoções abaladas e até mesmo de transtornos emocionais, transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, né? Por quê? Porque não estão conseguindo lidar com a perda, lidar com a separação. Então, veja, grave esses dois tópicos. Primeiro, o luto precisa ser validado, ele precisa ser sentido. É importante nós passarmos por ele. Agora, não é porque o luto é importante que eu vou ficar nele sempre. E o luto, ele não está relacionado somente a perdas por morte, mas perdas conjugais, perdas afetivas, relacionais, e nós teremos os mesmos sinais, os mesmos sintomas que uma pessoa que perde alguém para a morte, certo? Agora, o que acontece? O luto, quando ele ultrapassa um certo limite, onde a pessoa passa a viver em estado de luto, a pessoa ela não consegue, ela não aprende a viver sem a pessoa, e esse sofrimento, essa dor vira algo sem fim, e a pessoa não consegue mais viver a sua vida como antes, ser feliz como antes, não ter mais relacionamentos como antes, sabe? Tem pessoas, por exemplo, que ao se separarem, ao se divorciarem, ficam anos sem conseguir casar novamente. Eu teria exemplos, mas como não tem autorização aqui da pessoa agora online para falar sobre isso, tem exemplo de pessoas, por exemplo, que se divorciaram, ficaram anos sem se casar de novo porque não conseguiram sair daquele luto do casamento. Daquela perda. E aquele medo de passar por tudo aquilo de novo. Exatamente. Também tem isso. Agora, veja, fica ali aquela dor, aquela perda, a pessoa não consegue viver com aquilo, e aí ela impede de viver uma vida feliz. Ou seja, ela não acredita que pode ser feliz de novo. Ela não acredita que pode ser feliz de novo sem aquele ente que morreu, sem aquele cônjuge que se divorciou, sem aquele filho que se perdeu, né? Nas drogas isso é muito comum, eu já tive experiências de, quando trabalhava com o Café Convívio ainda, das pessoas, tá trabalhando ali com as pessoas e de repente, pá, morreu, foi lá, imagina, Taine, a gente que trabalha com aí o Ombro Amigo. Bah. As pessoas, elas investem no filho, fazem todo um trabalho, se dedicam e tudo mais, aí o filho vai. Isso foi o que aconteceu por 3 vezes com famílias que eu atendia. E aí a pessoa retorna para casa
às vezes vem crente, começa a congregar, aí por um tempo tem aquela recaída e morre na recaída. Meu Deus. Aconteceu isso aqui com 2 pessoas de famílias crentes, né? E uma que não era crente, a família, enfim. Mas a dor que aquelas pessoas tiveram que viver por causa disso, né, é imensurável. Mães vivendo a dor de ver o filho que teve uma recaída ali. Então, é difícil tu dizer para uma pessoa que ela não vai sofrer, sabe, Taine? Não tem como tu chegar para alguém e dizer assim, olha, não sofre por isso. A Bíblia Sabe, manda a gente chorar junto. É, exatamente, chorar com os que choram, né? A irmã... Cadê? Perdi aqui o comentário. A irmã Sandra disse assim, ó, o rei Davi viveu o luto por um momento, né? E, sim, o rei Davi viveu aquele luto quando perdeu, né, o filho lá com a Betseba. E aí, então, depois que ele passou por aquele luto, buscando a Deus, ele conseguiu, né, superar aquele momento. E é isso que a gente precisa entender, que existe um período para a gente passar pelo luto, é importante, mas que ele não deve ser duradouro, não deve ser contínuo. Deixa as coisas irem gradativamente voltando ao seu lugar. Então, existem 2 opostos. A maioria das pessoas consegue viver bem o luto, tá? A maioria das pessoas consegue passar por um momento com esse luto, viver o luto e depois voltarem à sua vida normalmente e aí ficar com a saudade, ficar com a lembrança, com as memórias, e isso, por vezes, trazer sentimentos de emoção. Mas o problema está quando a pessoa não vive o luto, porque ela quer fugir do luto, e aí ela vai carregar essa dor, ela vai procrastinar a resolução desse luto, dessa perda, e das pessoas que não saem dele. Esses 2 extremos são muito perigosos para a saúde emocional. São muito perigosos e a gente precisa sempre ter uma estabilidade com relação a isso. Então, até onde vai o luto funcional? Até onde eu consigo continuar vivendo minha vida e eu consigo viver tendo expectativas de uma vida melhor futuramente. O luto patológico, que é uma doença para o luto, é quando, eu afirmei atrás aqui, anteriormente, a pessoa já não consegue mais viver funcionalmente. Ela perde o desejo pela vida, ela deixa de ter prazer na vida. Tá? E aí tem várias formas, né? Então, de a gente lidar com isso. Essas que eu estou citando são algumas delas, de não ignorar o luto, né? Viver, deixar a tristeza existir, a insegurança, o medo, a dor, deixa existir, não ignora isso. Mas entenda que isso vai passar. Agora, tem pessoas, e às vezes, Taini, o que elas pensam assim, ó? Elas perdem alguém, tá? Elas pensam que elas têm que passar por essa dor sozinhos. E elas se isolam. E a pessoa não precisa passar por essa dor da perda sozinha. Ela pode ter alguém para lhe ajudar, pessoas com quem ela se sinta bem, que ela pode conviver, que ela tem confiança, com a igreja e principalmente com Deus, como foi o caso de Davi. Davi, quando ele viveu o luto, ele foi para a oração, foi para o jejum, se colocou em comunhão com Deus. Então, a gente não precisa passar por um luto isolado, solitário. Deixa o luto existir, mas confia nas pessoas que estão ao redor também para elas ajudar. Né? Pede ajuda. Exatamente. Irmão Jonathan, a gente tem apenas mais 6 minutos. A gente tem... que frase... Temos apenas mais 6 minutos. Me diz uma coisa, existe a probabilidade de termos uma parte 2? Sim, tem, sim. Segunda-feira que vem seria possível nesse mesmo horário? Pode ser. Pode ser, então, você que está ouvindo essa programação. Na segunda-feira que vem nós vamos falar sobre isso novamente. E vamos também, na próxima segunda-feira, eu quero ver se eu trago aqui o link. O pastor Humberto e a irmã Ana, não sei se o irmão Jonathan lembra, ele falou bem sobre essa questão da perca de bebê no ventre, de aborto, de perder o filho quando ele ainda está no ventre. Então ele falou sobre isso em uma live restauração, em um encontro restauração, na época da pandemia ainda. E eu quero ver se eu localizo esse link para passar para os irmãos, porque é bem interessante também. Meu Deus, foi algo que me fez chorar. Foi algo que consolou muitas irmãs que tinham perdido o bebê no ventre. E eu vou tentar localizar esse link e assim que achar, então, na segunda-feira que vem,
estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir, né, irmão Jonathan? Voltando com esse tema. Pode ser, Amém. então? Fechado? Claro, fica à disposição, com certeza. Glória a Jesus, então. Os irmãos que estiveram conosco, então, na próxima segunda-feira, às 18h30, estejam conosco novamente. Teremos a parte 2. E quem quiser já ir mandando perguntas, pode ir enviando aí pra gente, que a gente vai passar pro irmão Jonathan. Quem tem o contato do irmão Jonathan, né? Pode encaminhar para ele. Quem não tem, pode mandar para nós aqui. E nós vamos aí, então, estar passando para ele aí as dúvidas. A irmã Juliana Batista diz: ó, Glória, como é bom ver um servo de Deus falar. Aleluia por esse programa, eu me encho de graça de assistir o Ombro Amigo. Glória a Jesus, irmã Juliana. Também aqui, irmão Felipe Lima conosco. E muitos irmãos aqui conosco. Irmã Lenir Martins, irmão Jean Felipe também conosco. Glórias a Deus, bastante participações, então. E você que sabe de alguém que perdeu, quem sabe, o filho, esposo, enfim, algum ente querido, né, irmão Jonathan? Passa esse link para essa pessoa e diz para ela assistir semana que vem também junto conosco. Com certeza Isso. nós cremos que Deus vai fazer maravilhas, né? Só as palavras finais, irmão Jonathan. Amém? Então, na semana que vem a gente pode entrar de forma mais aprofundada na questão de como lidar com o luto, né? E o que de fato uma pessoa que está em estado de luto sente, que aí fica mais interessante para os irmãos saberem de fato o que acontece, o que a gente sente, né? E como lidar com isso para não deixar o luto patológico existir. Hoje a gente falou então sobre o que é o luto, né? A importância de viver o luto e a importância de não viver sempre de luto, e na semana que vem a gente aprofunda, então, o que sente uma pessoa que está em luto, e finalizamos trazendo pontos de como lidar, de fato, com o luto para ele não ser prejudicial. Glórias a Deus, então. Irmão Jonathan, 2 minutinhos aí, vamos fazer uma oração, quero te pedir para orar, então, por todos os nossos irmãos, nossas irmãs que estão conosco nesta programação. Amém. Senhor, nosso Deus, te agradecemos por esta oportunidade aqui, ó Deus, que temos de não nos preocuparmos com as fronteiras, mas sabemos que este programa está chegando e vai chegar em muitos lugares, não só aqui da localidade, da região de Porto Alegre, mas muitas cidades, Senhor, do nosso estado, outros estados do país, saindo, Senhor, também desse país para o mundo. E nós cremos, ó Deus, que este assunto é de suma importância para o nosso crescimento pessoal, em aprendermos a lidar com esse estado emocional e não deixarmos que ele venha sucumbir a nossa alegria, o bem-estar e a qualidade, Senhor, de vida de pessoas que porventura venham a perder, Senhor, vínculos de relacionamento, quer seja por morte ou outros motivos, outras razões. Deus, que o Senhor, que é o Consolador, venha através do teu Espírito consolar vidas nesse momento de pessoas que tenham perdido o Senhor, pessoas importantes de suas vidas, e nos ensina, Deus, não somente pelo conhecimento empírico, mas também pela experiência dada pelo teu Espírito a lidar com essas situações que podem travar a nossa vida e nosso relacionamento contigo, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade, abençoa cada ouvinte que esteve aqui online conosco e a todos aqueles que vão assistir a esta gravação que ficará disponível, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Vamos encerrar, então. Muito obrigado, irmão Jonathan. Amém. Deus abençoe a irmã Esther, as crianças. Amém. Vamos encerrar, então. Obrigada pela audiência de cada um que esteve conosco. Nós vamos encerrar, então, com paz, oração e união. Deus abençoe a todos.